Eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa manhã, e o tema dela é firmes na caminhada com Deus. O nosso tema do ano é permanecer e frutificar. É fácil permanecer e frutificar? Não, não é fácil permanecer e frutificar. Porque para permanecer, você vai ter que ir muitas vezes contra você mesmo. Contra as suas vontades, contra os seus desejos, contra tudo aquilo que, quem sabe, você quer ou deseja. Simplesmente para estar junto com o Senhor. Simplesmente para falar, Deus, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo, eu deixo disso, eu deixo daquilo, mas eu quero estar na tua presença. Eu quero te honrar, eu quero estar junto contigo. Às vezes a multidão está indo para lá, mas você olha o Senhor indo para esse lado e fala, então Senhor, eu quero continuar com você. Então permanecer não é fácil. Só que além de permanecer, nós temos uma outra atribuição, tem um outro atributo e uma outra característica que tem que ser desenvolvida, que é frutificar. Não precisa levantar a mão para você não passar vergonha. Mas quantos já ganharam uma planta de alguém e essa planta morreu porque você não cuidou dela? É fácil permanecer? Por que é difícil permanecer? Permanecer exige cuidados. Permanecer exige dedicação. Permanecer exige esforço. Então, não é fácil permanecer. Se não é fácil permanecer e frutificar, dá mais trabalho ainda. Porque além de você ter os cuidados básicos e necessários para permanecer, você tem que ter alguns outros cuidados para poder ainda gerar frutos. Lá em casa tem a mexeriqueira, não vou falar como ela foi gerada, mas nasceu uma árvore de mimosa lá em casa, né? No acaso ela surgiu. Só que uma coisa que a gente começou a descobrir com essas árvores de fruta, não descobrir, né? Mas ouvindo de um ou de outro, e você começa a pesquisar, para que uma árvore ela frutifique ainda mais, o que você tem que fazer? Podas, tem que colocar vitamina, tem que colocar adubo, preparar... Não, cuspir foi na produção dela, né? Então, mas tem que cuidar. E de tempos em tempos, isso aconteceu só uma vez por enquanto, né? Eu cortei a copa dela lá, para limitar a altura, porque eu fui ver os produtores de mexerica, mimosa, essas coisinhas, o que eles fazem de laranja, e eles diminuem o tamanho, a altura da árvore para que ela expanda e para que ela gere mais frutos, porque se tiver muito galho, ela gasta muita energia para manter os galhos e não gera frutos suficientes ou bons. Eu falei, então vamos podar essa árvore, agora está na hora de podar de novo. Mas nós atrasamos a poda, e aí agora já começou a ser um monte de frutinha de novo. Então tem a época certa para fazer a poda dessa árvore. Mas para quê? Para que ela possa frutificar ainda mais. Então, frutificar é algo que vai além daquilo que nós imaginamos. Se permanecer é difícil, manter e continuar gerando frutos é ainda mais trabalhoso. Porque existe um zelo ainda maior com essa árvore para que essa árvore possa frutificar mais. E aí a reflexão que fica para nós é, como estão os nossos frutos? Estamos dando frutos? Sim, com certeza estamos dando frutos. Mas como essa árvore pode dar ainda mais frutos? Sabe, então é uma reflexão ao ano que nós vamos desenvolver e vamos trabalhar. Mas o tema inicial que eu quero trabalhar com você hoje é firmes na caminhada com Deus. Nós vamos trabalhar o texto de Números 9, do 15 ao 23. E nós vamos começar a perceber e entender algumas coisas. Mas antes de entrar de fato no assunto, eu quero te convidar a orar nessa manhã. Baixe sua cabeça se você pode. Eu não vou pedir para você entrar na presença de Deus, porque só entra quem saiu, né? Então, ainda na presença do Senhor, vamos clamar a Deus sabedoria e entendimento, que Ele possa abrir os nossos ouvidos espirituais, que Ele possa realmente preparar uma terra no nosso coração. Eu sei que você já ao longo da sua semana já teve um contato com o Senhor, mas fale com Ele agora. Senhor, muito obrigado. Mais uma vez te agradecemos por essa manhã. Senhor, que essa palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, que ela venha realmente achar uma terra boa nos nossos corações. Que nós possamos absorver a Tua palavra de encontro àquilo que nós precisamos ser moldados, mudados, corrigidos ou até mesmo confortados. Mas que a Tua palavra, Espírito Santo, faça sentido e traga sentido às nossas histórias nessa manhã. Senhor, essa palavra, quem sabe, já está sendo ouvida por outras pessoas no futuro e em situações tão diversas. Mas que ela venha alcançar os corações a qual ela foi projetada para alcançar. Espírito Santo, faça-se presente
nessa manhã, nós repreendemos toda ação do diabo contra as nossas vidas, contra a Tua palavra, e que nós possamos realmente fazer com que essa semente plantada nos nossos corações hoje venha gerar muitos frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Quando nós falamos de estar firmes numa caminhada, o que é estar firme numa caminhada? É você saber para onde você está indo. Tem um ditado que diz assim, que quem está perdido não procura caminho, qualquer caminho serve para quem está perdido. Mas quando você sabe para onde você está indo, você vai convicto, não, eu estou indo para lá, então eu vou para aquele lugar porque eu sei que essa é a rota, esse é o caminho. Então, firme, podemos estar firme é estar convicto de alguma coisa. Você se programou e agora ou no final do ano, no começo do ano, daqui um mês, daqui 15 dias, no próximo final de semana, você fala, eu estou indo viajar. Estou indo para um hotel fazenda, estou indo para a praia, estou indo na casa dos meus parentes. Mas você está convicto que você está indo para um lugar. Você tem firmeza para onde você está indo. Quando falamos da caminhada com Deus, é exatamente sobre isso. É sobre entendermos que o nosso objetivo é o Senhor, que nós estamos saindo daqui para uma vida eterna, rumo a viver junto com o Senhor. Porque a vida eterna, ela será eterna para todo mundo. A diferença é onde você vai viver essa vida eterna. Se viveremos com Deus ou não. Mas estamos convictos que estamos indo para um lugar. E qual é o caminho? Qual é a rota que nós estamos seguindo? Então, estar firmes nessa caminhada é estar convicto. É saber de fato para onde está indo ou também com quem você está indo. Não responda, mas quem aqui já andou com alguém de carro que dirige mal? É difícil, né? A sensação de medo, de morte passa aos olhos todos os momentos. É difícil. A pergunta é, quem está dirigindo a sua vida? Quem está no controle e na direção da sua história? Porque se estamos firmes em uma caminhada, alguém está dando direção nessa trajetória. Quem está dando a direção? Quem está norteando os nossos passos? Quem está dando direção à nossa estrada? Eu vi um vídeo uma vez, acho que foi um vídeo, uma história, de um menino que ele estava voando, né, de avião, e uma turbulência muito forte, ele é bem tranquilo, sorrindo, jogando no celular dele e tal, bem tranquilo, e todo mundo desesperado. E aí, de repente, alguém pergunta, ei, por que você está tão tranquilo, você não está com medo? Eu falei, não, meu pai é o piloto. Sabe, quem é que está dirigindo a minha e a sua história? Quem determinou a rota da tua história, da tua vida e da tua jornada? Quem está dando essas diretrizes para você? Qual é o nível de tranquilidade ou de tensão que estamos vivendo ao longo dessa caminhada? Porque se de fato Deus está direcionando a nossa história e dando direção aos nossos passos e aos nossos caminhos, existe um temor? Existe, porque há como é que eu posso dizer para você? Uma apreensão no que virá. Mas a partir do momento que Deus está dizendo, vamos para lá, essa apreensão ela diminui. Existe uma certa tensão, mas é pela novidade, é pelo novo. Mas nós sabemos que o Senhor não nos vai colocar numa rota para morrer. Não vai nos colocar numa rota para derrota, mas pelo contrário, é para chegar no objetivo que Ele mesmo traçou. Então, quando estamos convictos, por mais que a turbulência venha, por mais que as dificuldades apareçam, nós temos confiança e convicção que Ele nos colocou no melhor caminho. Isso nos traz segurança, isso nos traz, de certa forma, tranquilidade. Eu vi um outro videozinho esses dias atrás, ele é engraçado, na verdade, porque tá uma família viajando de carro e, de repente, o marido, né, que está dirigindo, ele começa a meio a ficar sonolento e a esposa pergunta, você está com sono, quer que eu dirija? Ela assim, dele, não, pode dirigir. E no momento que ela começa a dirigir, todo mundo acorda no carro e fica apreensivo, porque ela está dirigindo. Como é que você está nessa caminhada? Como está a sua convicção? É você que está no volante ou é o Senhor que está guiando os teus passos? Como que está a firmeza dessa trajetória? Como que está essa rota? Como que está sendo viajar nessa estrada da vida com o Senhor? Ou será que estamos sozinhos? Sabe, ter certeza, porque fazemos planejamentos ao longo de 2024, não, porque 2025 vai ser assim. Mas o que é planejar? É se programar, é pensar, é traçar rotas, é traçar estratégias. Mas esquecemos, às vezes, em todas as nossas estratégias, de colocar o Senhor nelas. Porque de nada adianta ter o melhor planejamento do mundo, e eu estou falando com você, cristão.
se Deus não faz parte dos teus projetos. Se Deus não está aliançado ou vinculado ou inserido nos planejamentos, o planejamento já é fracassado. Então, qual é a convicção e a firmeza que a nossa caminhada está em Deus de fato? Porque isso vai nos trazer tranquilidade em meio às dificuldades, em meio ao caos. Essa firmeza e essa convicção, elas vêm por quê? Porque Deus tem um plano, na minha e na sua história. Deus, ele é muito organizado. E por Deus ter um plano, nós vamos ler o texto que eu vou trazer para vocês, mas nesse mesmo texto de Números 9, o capítulo começa falando sobre a Páscoa, sobre um plano, sobre algo que Deus planejou para mim e para você. Um plano de redenção, um plano de libertação, um plano de reposicionamento de alguém que se perde. E Deus fala assim, eu amo tanto vocês que eu quero trazer vocês de novo. Eu quero trazer vocês para perto. Eu quero ter vocês junto comigo por uma eternidade. Isso é um plano, isso é alguém que de fato olhou, se planejou e falou, eu tenho um objetivo. Eu tenho algo para mim e para você. Se Deus mesmo tem um plano, como está o nosso plano? Como está o nosso planejamento? Estamos mais uma vez começando. É mais uma fase, mais um ciclo que começa. Mas e Deus, está onde em toda essa história? Ele continua no planejamento, ele continua na história, ou será que foi feito um planejamento de novo sem ele? Porque o resultado que vamos alcançar no final do ano, o resultado de toda a nossa história, ao final da nossa vida, vai depender de decisões e escolhas que vamos fazendo ao longo dessa trajetória. E essa firmeza nessa caminhada, de fato ela está sendo feita com Deus ou não? Estamos mais uma vez caminhando sozinhos ou continuamos andando com o Senhor? Isso tudo vai fazer uma diferença absurda no final de todas as coisas. Quando falamos em estar firmes no caminho, o que de fato é estar firmes? É estar ligado, é estar confiando, acreditando, dependendo e obedecendo. 3 coisas precisam acontecer para estarmos firmes no Senhor: confiar, depender e obedecer. E nós vamos ver nesse texto que nós vamos ler agora em Números 9, se você puder abrir sua Bíblia e ler comigo, nós vamos ver a convicção do povo de Israel sobre a direção, sobre a proteção e sobre o cuidado de Deus. O texto ele começa dizendo assim, no versículo 15: E no dia em que o tabernáculo foi erguido, a nuvem cobriu, ou seja, a tenda do testemunho, e à tarde havia sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era continuamente, a nuvem o cobria, e à noite havia uma aparência de fogo. Sempre que a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. No local onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel armavam o seu acampamento. Conforme o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e conforme o mandado do Senhor, montavam acampamento. Todos os dias em que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, eles permaneciam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo poucos dias, conforme o mandado do Senhor, os israelitas se estabeleciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Quando a nuvem permanecia ali da tarde até a manhã, e se erguia pela manhã, então partiam. Tanto de dia como de noite, ao se elevar a nuvem, partiam. Quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês ou por um período maior, os filhos de Israel acampavam e não se moviam. Mas assim que a nuvem se levantava, partiam. Quando o mandado do Senhor se alojavam e segundo o mandado do Senhor, partiam. Cumpriam o seu dever em relação ao Senhor, conforme a instrução que recebiam por intermédio de Moisés. A primeira coisa que eu e você percebemos aqui nesse texto é a presença do Senhor
no meio do povo. É a primeira coisa que a gente consegue perceber e que está estabelecida. Quando Deus ele institui o tabernáculo no meio do povo, o que Deus está dizendo? Eu quero estar no meio de vocês. Eu quero que a minha presença esteja junto com vocês. Deus ele tem um anseio de estar junto comigo e com você. A pergunta é, o quanto eu e você queremos estar junto do Senhor? Que não basta somente Deus querer estar comigo e com você, eu e você temos que ter um anseio pela sua presença. O fato de eu e você estarmos aqui nessa manhã, prova o quanto eu e você amamos o Senhor. Mostra para você mesmo o quanto você ama e o quanto você quer a presença do Senhor. E quando olhamos para esse texto, Deus está falando assim, eu quero estar na presença do povo. Nós temos um exemplo e um relato de um Deus que quer estar no meio das pessoas. Se eu puder colocar um tópico nessa ministração, o primeiro seria, Jesus precisa estar na caminhada. Lembra que eu falei para você, agora há pouco, sobre quem está na direção? Sobre se de fato Deus está fazendo parte do planejamento, se de fato Ele está junto comigo, com você, em toda essa trajetória, em toda essa caminhada. Porque se temos firmeza numa caminhada com Deus, nós temos que ter certeza que Jesus está na caminhada conosco. Lembra daquela passagem onde José e Maria acabam esquecendo Jesus? Eles nem perceberam que Jesus não estava junto naquela caminhada. O problema é que às vezes nós vamos nos acostumando com a religiosidade, com algumas coisas, e acabamos nem percebendo que Deus nem mais está naquilo que estamos fazendo. E é aí que mora um grande problema e um grande perigo, porque às vezes estamos conduzindo sozinhos, andando sozinhos, sem perceber que a presença dele não está mais ali. Em um dos cenários da trajetória da caminhada de Israel, Deus ele chega para Moisés e fala assim, Moisés, olha, vocês querem a terra? Vocês querem aquilo que eu prometi? Ótimo, eu vou dar isso para vocês. Então, é o seguinte, eu vou colocar um anjo que vai adiante de vocês, vai abrir os caminhos, e vocês vão para lá, mas eu não vou mais. Cansei de vocês. Em grossas palavras, poderia ser isso. Aí Moisés olha para Deus. Seguinte, Deus, nós gostamos da terra, nós amamos a promessa, nós achamos aquilo tudo muito bonito. Mas se for para nós irmos sem a tua presença, não nos faça sair daqui. E alguém convicto de que a presença do Senhor é muito mais valiosa do que qualquer coisa que Ele possa oferecer. Sabe, o problema é que às vezes no meio das igrejas, no meio dos cristãos, existem pessoas tão preocupadas, mas tão preocupadas com aquilo que Ele pode oferecer, que não está nem aí se Ele vai junto ou não vai, se Deus está na caminhada ou não está. Eu quero é o resultado, eu quero é aquilo que Ele me prometeu que ia fazer. E é por isso que a teologia da prosperidade, ela se propaga muito nos nossos dias. Tem coach para lá e para cá, distorcendo e trazendo tantas e tantas coisas e ganhando tantas e tantas pessoas para o evangelho, simplesmente atrás de resultados, através de coisas que acabam ferindo princípios e valores e não se dando conta que não estão mais nem perto daquilo que Jesus é, da sua presença. Então, uma reflexão que nós temos que fazer na nossa caminhada cristã é se de fato Jesus está caminhando com a gente ainda ou não. Ou se estamos simplesmente carregando as suas memórias, se estamos carregando simplesmente lembranças e achando que Ele está conosco. Uma vez eu vi não lembro onde que foi que eu vi, mas eu vi um pastor, não lembro se foi um pastor ou um cantor, não lembro quem foi, mas ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, que às vezes caímos num engano, numa ilusão, achando que estamos queimando, achamos que estamos em chamas pela presença e por tudo aquilo que Deus ele pode proporcionar a nós, mas às vezes estamos somente sentindo o calor de alguém que está queimando do nosso lado. O engano é uma das piores coisas que existem, porque às vezes achamos que estamos no ápice da nossa vida espiritual, mas na verdade estamos somente ao lado de alguém que está nesse lugar. E não ter essa certeza, essa convicção de que Jesus está nessa caminhada é um dos maiores problemas que existem, porque às vezes estamos trabalhando sozinhos e Ele já não está mais naquilo ali. Mas o que leva a esse lugar? Falta de relacionamento, falta de intimidade com o Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Deus
trazendo não só para esse povo a sua presença, mas mostrando que a sua presença, que a convicção de que ele estava ali, era tudo que eles precisavam ter. Qual era a convicção que eles tinham de que Deus estava naquele ambiente? A nuvem e o fogo durante a noite. Eles olhavam para a nuvem e falavam, o Senhor está conosco. Eles olhavam para o fogo, o Senhor está conosco. E isso era tão importante para eles, que eles não só olharam para a presença, mas eles fizeram uma coisa maravilhosa, e que eu e você devemos levar para a nossa história: aceitar a liderança de Deus na nossa vida. Como eles aceitaram a liderança de Deus na jornada e na caminhada deles? Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a nuvem partia, eles partiam. Se a nuvem parava, eles paravam. E você começa a olhar em toda essa trajetória, que não era algo mecânico. A nuvem poderia parar e ficar ali 2 horas. Daqui a pouco a nuvem se movia e Deus dava a direção. De repente a nuvem, eles andavam lá 3 dias. De repente a nuvem parava. E eles paravam. O que é isso? É alguém que olha para a presença do Senhor e fala assim, estou aprendendo ou estou obedecendo exatamente a sua direção. Porque o que significa a nuvem e o fogo nesse cenário, para esse povo e para as nossas vidas? Primeiro nós já entendemos que é a presença de Deus no meio do povo. Mas a nuvem, ela simboliza proteção e direção. Porque pensa, quem já tomou insolação na praia num dia que foi para a praia? Eu. Gente, uma vez eu fui com um primo antes dele ir para os Estados Unidos, e ele falou assim, vamos para a praia? Eu era adolescente nessa época. Daí minha mãe liberou, não, vai, pode ir. Foi a pior autorização que minha mãe deu na vida, acho que foi aquela, né? Gente, nós ficamos 24 horas, mas foi assim, nós chegamos lá 6 horas da manhã, 6, 7 horas da manhã, e saímos de lá, acho que 8 horas da noite. O dia inteiro na praia, sem passar um protetor. Eu fiquei 3 dias sem poder colocar camiseta, porque saíram umas bolhas enormes nas minhas costas. Mas ficamos o dia inteiro, aproveitamos o dia todo na água. Depois dessa época, eu acho que eu nunca mais fiquei tanto tempo acho que eu não passo 1 hora no sol. Mas pensa um povo no deserto. Você já se pensou no deserto? Sem ter água para você se refrescar, sem ter nada para você se refugiar? E aí você olha um Deus que se preocupa tanto com aquele povo, se preocupa tanto com aquele povo, que ele fala assim, ei, eu sei que o negócio aqui é pegado, então eu vou colocar uma nuvem e eu vou proteger vocês. Eu mesmo vou cuidar de vocês. Você vê proteção de Deus nesse cenário a qual nós estamos lendo. Só que isso é tão, tão bonito de se ver, porque nós vemos essa mesma proteção na minha e na sua história. Mas aonde nós vemos essa proteção? Em quem decide caminhar com Deus. Quem tinha a proteção da nuvem e quem tinha o calor do fogo durante a noite? Quem decidiu caminhar com o Senhor. Se qualquer uma daquelas pessoas falar assim, eu não quero mais seguir esse caminho, eu não quero seguir mais essa rota, eu não quero ir mais para a terra prometida, simplesmente ele não tinha mais aquela proteção, ele não tinha mais a direção. O fogo à noite, ele simboliza luz, segurança em tempos de escuridão. Uma vez eu dei um exemplo. Se você vai daqui para o litoral, daqui para Ponta Grossa, para qualquer lugar que você for de carro, a luz do carro, ela ilumina, sei lá, 100 metros no máximo, não sei se chega a tudo isso, dependendo, de forma nítida ali, uns 30, 40 metros, né, sei lá. É necessário com que o farol do carro ilumine daqui, a estrada daqui até Ponta Grossa, ou daqui até a praia? Não precisa, porque você só precisa enxergar até onde você vai, até os teus olhos alcançam para você desviar, ou seguir o caminho, ou seguir a rota. Então, da mesma forma, Deus, Ele quer trazer para mim e para você luz, Ele quer trazer segurança em meio às dificuldades. Quantas e quantas vezes eu e você entramos em ambientes ou em lugares que Deus mesmo nos direciona e nos coloca naquela rota, e existe um medo no nosso coração, existe um medo por causa da novidade, do novo, da coisa que vai vir e você não sabe ainda como vai ser, mas Deus te direcionou para aquilo. O que te dá convicção e certeza e determinação para continuar? A presença. Não tem mais nada que te faça avançar e continuar a não ser a presença de Deus na caminhada. Porque você olha para Deus e tendo convicção e confiança, não, Deus é meu Pai, Ele vai realmente me levar para o melhor lugar possível.
Por mais que seja difícil, por mais que tenham espinhos, coisas dificultosas apareçam na trajetória, eu sei que Ele vai estar comigo, porque Ele me prometeu. Então eu sei e vou e não vou desistir. Quando Deus dá uma orientação e fala assim, ó, vocês vão atravessar o Jordão. Só que o que eu preciso que vocês façam? Vocês vão, a hora que vocês chegarem na beira do rio, o sacerdote toca o pé na água. Era uma direção, era uma orientação. O que eles tinham que fazer? Obedecer. Por que eles obedeceram? Porque foi Deus que mandou. Quando Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, é necessário pagar o imposto. Então vai lá, você vai pegar um peixe e vai ter uma moeda na boca desse peixe. O que fez Pedro ir pescar e ter convicção de que haveria um peixe lá, uma moeda na boca daquele peixe? Confiança. Confiança em quem? Em quem direcionou. Quem direcionou? Jesus. Então, o que dá essa direção e essa segurança para nós é a confiança no Senhor. É entender, acreditar, que mesmo sem entender, nós percebemos que a escolha de Deus sempre será a melhor escolha. Que a direção do Senhor sempre será a melhor direção. Por mais que eu e você olhamos assim e falei, meu Deus, vai estar tudo errado. E Deus olha assim, continua, que eu sei que vai dar tudo certo. Deus, Ele não trabalha na nossa lógica, Ele trabalha naquilo que Ele sabe. Então, quando a minha e a sua lógica falhar, coloca a fé, que vai dar tudo certo. Quando a minha e a sua lógica dizer que está tudo errado, que vai dar tudo ao contrário, se foi Deus que mandou, confia, porque a fé vai fazer tudo acontecer. É a confiança e a determinação que nos fará chegar naquele lugar. Olhando então para a presença de Deus que está entre o povo, olhando para uma nuvem e olhando para o fogo à noite, nós olhamos assim que não só a nuvem e o fogo não só demonstram a fidelidade de Deus, mas também guiam, mas mostra também a dinâmica da sua presença, que se adapta em qualquer circunstância. Querido, por mais difícil que seja o cenário a qual você entrou em 2025, ou está vivendo não sei quantos anos, Deus, Ele se molda, Deus, Ele se adapta a essa situação, e a única coisa que Ele quer de mim e de você é confiança. Às vezes algumas situações não passaram ainda, porque nós ainda estamos tentando fazer do nosso jeito. Estamos tentando fazer a nossa maneira. Estamos olhando para um caminho, olhando para uma rota e falando assim, Deus, eu acho que desse jeito é melhor, por esse caminho é melhor. Quando Deus fala assim, era para ir por aqui. Alinha a rota, alinha a caminhada, e você vai ver o que vai acontecer. Então nós temos que ter convicção de que Ele é proteção e direção e que Ele é luz e segurança em tempos de dificuldades. Eu escrevi algo aqui, até circulei para não esquecer de te falar. Se você decidir andar em seus caminhos, Ele mesmo cuida de você em toda a trajetória. Em toda a trajetória. Eu lembro que quando a Letícia decidiu ir lá para Jocum, foram levantando mantenedores. As coisas foram fluindo, as coisas foram acontecendo. Foi fácil? Não. Não é fácil. Viver em fé não é fácil, porque viver em fé é você abrir mão do medo. É você abrir mão de tudo aquilo que te traz temor. Para falar assim, Senhor, eu acredito que pode acontecer. Porque você me falou que ia acontecer. Porque você provou, você me mostrou que poderia acontecer. Quando Deus fala para esse povo, que quando olhamos para esse cenário, quando nós lemos agora, o que Deus está fazendo? Deus tem uma promessa de uma terra a qual eles iam chegar. E essa promessa de chegarem em uma terra prometida, Deus fala assim, olha, eu vou levar vocês para lá, mas eu vou conduzi-los até esse lugar. Eles poderiam, sim, alguém, quem sabe, fosse especialista em geografia, falar, não, olha, por essa rota, se a gente passar por essas dunas e ir por aquele lugar, pode ser melhor. Mas o que esse povo decide? Acreditar no que Moisés recebeu de Deus. E quando eles decidem acreditar no que eles receberam por meio de Moisés, eles estão confiando simplesmente no que o Senhor falou. A nossa confiança no Senhor é ela que vai nos fazer chegar em algum lugar. Mesmo que seja por um caminho incerto e difícil. Estávamos falando até, agora antes do culto ali, estava conversando com o diácono Ailton. E ele estava contando algumas experiências do trabalho dele. E
nós entramos num entendimento que as maiores dificuldades, as maiores lutas que passamos, as situações mais difíceis que enfrentamos, e até depois isso, a mesma conversa chegou no mesmo lugar com o André. As situações mais difíceis que nós passamos e enfrentamos, elas nunca serão esquecidas. Pelo contrário, serão base para a gente conseguir enfrentar coisas ainda maiores. As maiores dificuldades que você passou, que você enfrentou até hoje, são elas que formam quem você é. Tem uma frase, não é uma frase, é um pensamento, na verdade, não é um dizer árabe, se não me engano é árabe, que ele fala assim que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis, só que tempos fáceis geram homens fracos, e homens fracos geram tempos difíceis. Se você olhar para a nossa geração hoje, às vezes dá um medo, por causa do tamanho do senso de proteção que os pais, que toda a sociedade começou a gerar em torno dos filhos. Eles não podem vivenciar nada de difícil, nada. Tudo para eles tem que ser fácil, mas o problema de ser tudo fáceis é porque quando eles precisarem viver, será tudo muito difícil. Será tudo extremamente difícil para eles. E isso é complicado porque daí a próxima geração vai ser gerada de uma forma totalmente diferente. Por isso que Deus, Ele não nos priva de passar dificuldades, porque são nessas dificuldades que nós crescemos. Você quer gerar um filho forte, um filho preparado para viver tudo aquilo que Deus planejou e projetou para ele? Deixa ele viver dificuldades. Deixa ele viver as tretas que ele tem que viver. Deixa ele desatar os nós que só ele pode desatar. Você vai cuidar para ele não se machucar? Com certeza. Mas deixa ele resolver os problemas que ele tem que resolver. Deixa ele passar por dificuldades que só ele pode passar. Porque Deus não nos poupa disso. E quem somos nós para fazer o diferente? Deus não poupa a minha e a tua vida para que eu e você possamos crescer. Tudo aquilo que eu e você vivemos de dificuldade. Eu até comentei uma vez que eu aprendi com uma pessoa. Você quer achar os melhores segredos de alguém? Quando eu falo segredos no sentido de crescimento e de resultados e chegar em lugares e aprender com as outras pessoas, pergunte para as pessoas quais foram as maiores dificuldades que ela enfrentou, quais os maiores erros que ela cometeu, quais as maiores batalhas que ela teve que guerrear. Porque ali você vai descobrir o segredo e vai descobrir formas de evitar muitos transtornos e problemas. Porque só descobrir resultados bons, isso não te leva a lugar nenhum. Eu gosto muito de ouvir a história das pessoas. Sempre quando eu sento com o irmão Luiz, a gente fica ali meia hora. Às vezes 1 hora o irmão Luiz fica contando as histórias dele, e eu fico imaginando, analisando e pensando, e vendo, e olhando para tudo aquilo que ele viveu e participou e vivenciou. Eu falo assim, meu Deus, quanta jornada, quanto aprendizado tem numa vida só. Sabe, então, o que Deus tem para mim e para você é justamente uma jornada. Vão ter coisas difíceis? Vão ter coisas boas? Vão. Mas nós temos que sempre ter em mente algo. Jesus precisa estar nessa caminhada. O livro de Isaías fala assim, que quando passares pelas águas, serei contigo. E quando passares pelo fogo, serei contigo. Água e fogo não é opção, todo mundo vai ter que passar. A diferença é quem está nessa caminhada junto com você. Estar firme na caminhada que você está traçando, ótimo. Quem está nessa caminhada com você? Só você ou Jesus faz parte dessa história? Isso vai determinar o nosso destino. Um outro tópico que eu separei para nós é preciso ter paciência e fidelidade. No versículo 19, ele fala o seguinte, e quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Quantas e quantas vezes eu e você oramos pedindo uma direção de Deus? Falamos, Senhor, eu preciso de uma resposta, e a resposta não vem. E você fala com Deus e a resposta não vem. E você continua falando com Deus e parece que a resposta não vem. Até parece que Deus não está nem aí para aquilo que está falando. Mas não é. Ele está testando a nossa paciência, a nossa perseverança e a nossa confiança nele. Porque, gente, às vezes a gente quer que levante um profeta toda semana para falar toda vez a mesma coisa, para falar um destino, para falar uma rota, para falar um caminho, para falar de uma promessa.
Mas sabe uma coisa que eu percebi ao longo da minha caminhada com Deus? Que Deus só precisa levantar alguém quando você esqueceu daquilo que Ele prometeu. Se você tem convicção do que Ele falou lá atrás, fica tranquilo que Ele não vai voltar atrás no que Ele falou. Se Ele te prometeu uma vez, se Ele te falou uma vez, é só confiar, fazer aquilo que Ele falou para você fazer, se preparar para aquilo que Ele te prometeu e viver. Só precisa de profeta todo dia aquele que não tem convicção ou certeza daquele que prometeu. Se Deus falou uma vez, está falado, Ele não é como um homem que volta atrás naquilo que fala. Se Ele te prometeu que vai ser assim, se prepara para que aquilo aconteça. José, Deus dá um sonho para ele aos 16 anos. Precisou ele ficar levantando profetas a vida dele inteira para que ele lembrasse que ele seria um governante? Não, porque ele tinha uma coisa, convicção. Ele sabia o Deus a qual ele estava caminhando junto. Ele tinha a convicção do Deus que o chamou para viver algo extraordinário. E ele fica se lamentando, oh Deus, e agora você prometeu e eu estou preso? Não, ele simplesmente continuou. Ele simplesmente continuou fazendo o que ele tinha que fazer. Continuou trabalhando naquilo que ele tinha que trabalhar. Porque ele tinha convicção, ele tinha certeza do Deus que prometeu. E outra, ele não estava vivendo simplesmente fundamentado numa promessa. Ele estava fundamentado no Deus da promessa. Porque quando eu e você estamos muito preocupados, somente preocupados e olhando somente para a promessa, nós esquecemos do Deus da promessa. Quando estamos olhando só para o resultado de algo que precisa acontecer, fica em paz, não vai acontecer. A hora que nós desapegamos o nosso coração de alguma coisa e falamos, Deus, se acontecer, você vai continuar sendo Deus na minha história, se não acontecer, tá tudo certo, mas se acontecer, estamos juntos. E Deus fala, você está pronto para receber. Quando nós, olhando para a Bíblia, quando nós olhamos pessoas que decidiram abrir mão daquilo que Deus prometeu, não simplesmente porque elas não queriam mais ou porque elas não acharam que Deus não queria mais fazer, não é sobre isso, é porque elas olharam e falaram assim, não estou aqui por causa do que vai acontecer, eu estou aqui porque Ele é Deus na minha história e Ele merece a minha adoração. Quando eu e você entramos neste lugar de paciência e fidelidade, não pela promessa, mas pelo Deus da promessa, realmente, de fato, as coisas começam a desenrolar na nossa história. E aqui nós vemos nesse versículo 19, muitos dias e não partiam. E aqui nós entendemos algo precioso, é a importância de esperar o tempo adequado de Deus. Quem já comeu comida crua por estar com fome e não conseguir esperar? Com certeza alguém já fez isso. Não precisa se denunciar, né? Eu também já fiz. Mas o que é melhor? Você comer uma comida prontinha, do jeito que você gosta, ou simplesmente falar assim, não vou esperar o almoço acontecer, vou comer uma bolacha aqui, vou comer qualquer coisa porque eu estou com fome. Matou a fome? Matou. Mas no final das contas, o que você queria mesmo era ter comida feitinha. E aí você vê todo mundo se deliciando, daí todo mundo está almoçando e você já até come, mas já nem com tanto prazer, porque você já encheu a barriga de bolacha, de café, de qualquer outra coisa. Esperar em Deus é fundamental, querido. O tempo de espera é necessário. Eu falei da mexeriqueira que tem lá em casa, você olha, os frutinhos estão mais ou menos desse tamanho assim. Tipo, assim mais ou menos. Pelo menos antes de viajar eles estavam assim. Daqui a pouco eles vão estar mais assim, e aí vai chegar uma hora que eles vão estar quase no ponto de colher, mas ainda vai estar verde. E aí a ansiedade e a vontade vai fazer o quê? Vai verde mesmo. Né? Várias vezes ano passado, nós comemos algumas frutas maduras. Porque o pessoal às vezes chegava lá em casa, chegava um, chegava outro, e às vezes até nós mesmos, ia comendo e ia ficando grande, vou comer uma agora, vou comendo, e aí quando ficaram boas mesmo de comer, tinham poucas. Porque nós estamos acelerando o processo de colheita. E não pudemos experimentar na totalidade aquilo que ela tinha para oferecer. Não tente acelerar o processo na caminhada. Seja paciente. Está difícil? Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, porque eu estou querendo ou sair fora desse caminho, ou estou querendo acelerar alguns processos. E aí entra você solicitar de Deus o fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Sabe, querido, você não está sozinho na caminhada. Você não está sozinha.
Temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo. Temos uma família a qual eu e você podemos falar: Senhor, todo mundo me abandonou, todo mundo desistiu de mim, mas Ele não desistiu, Ele continua ali no mesmo lugar. O plano dele não mudou, Ele continua ali nos esperando para nos resgatar e nos levar de volta para casa. Estamos em processo de aperfeiçoamento, mas essa caminhada requer paciência e fidelidade. Nós vemos nessa história um exemplo que nós temos que seguir, principalmente em momentos de incerteza e necessidade. A hora que a fé quer falhar é justamente na hora que ela precisa ser usada, que é na hora que você não tem mais o que fazer e só sobra a fé. Como que é viver esse momento? Não é fácil, mas é exatamente nesse momento que o Senhor quer olhar a nossa fidelidade e a nossa confiança. E o último ponto que eu quero trazer para você é preciso ter convicção em Cristo até o fim da jornada. Quando nós olhamos para o 22 e para o 23, o texto diz: quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, 1 mês, ou por um período maior, os filhos de Israel acampavam e não se moviam. Refletindo sobre isso aqui, eu começo a pensar sobre as nossas histórias, sobre um lugar chamado zona de conforto. Nós temos uma facilidade gigantesca de entrar em um lugar chamado zona de conforto. Agora para pensar, se coloca no povo de Israel, junto com aquele pessoal agora. Imagine que você é uma daquelas pessoas e de repente a nuvem parou. E aí você, bom, agora vamos ter que estabelecer acampamento aqui. Só que passou 1 dia, passou 2, passou 1 mês, passou 6 meses e a nuvem não saiu do lugar. O que passa na sua cabeça? Eu acho que é aqui. Eu acho que eu vou ficar aqui. Eu acho que não vão sair mais daqui, porque a nuvem não moveu mais. Passou 1 ano. Não, é aqui mesmo. E ali você começa, os animais começam a multiplicar, aquele acampamento já começa a se tornar um lugar fixo, você já começa a estabelecer algumas bases maiores. Não, porque eu acho que não vamos sair daqui mais. Eu acho que é esse o lugar, vamos ficar aqui mesmo. E de repente, alguém berra: a nuvem está se movendo. E aí você, e agora? Tem tantos animais aqui. Eu fiz uma casinha tão bonitinha aqui. Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu acompanho a nuvem? Será que eu não vou? Será que eu fico por aqui mesmo? Eu vou ficar aqui mesmo. Zona de conforto. Será que eu deixo tudo isso aqui para trás? Olha o tanto de coisa que eu construí. Mas sabe qual que é o grande problema? Que às vezes Deus não mandou construir coisas em lugares onde nós estamos. Às vezes nós estamos ainda na trajetória, estamos ainda na caminhada, estamos no meio do caminho, mas estabelecemos uma base onde nós estamos. E Deus nunca falou para fazer aquilo ali. E aí entra um problema. Porque aí você tem que acabar abrindo mão daquilo que você tanto fez, que você tanto zelou, só que Deus não mandou fazer. Lembra do Deus da caminhada, do Cristo que direciona, do Cristo que guia, do Deus que está na direção de todas as coisas? Quem você está ouvindo? Isso vai mudar para onde nós vamos e para onde nós precisamos chegar. Em Números, no capítulo 14, lá no versículo 7, nós vamos ver um relato de 2 homens, que eles tinham convicção de para onde eles estavam indo e estavam firmes em quem fez a promessa. No versículo 7. Eles chegaram com um relato, foram 12 espias e voltou Josué e Caleb, e eles trazem um relato falando para todo o povo o seguinte: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles.
Querido, quando você tem convicção daquilo que Deus te prometeu e daquilo que Ele te falou, por mais que Ele não tenha te prometido riqueza, não tenha te prometido fama, glamour, uma casa maravilhosa, por mais que Ele não tenha te prometido nada nessa terra, existe uma promessa de voltar para casa no céu. Essa promessa nunca poderá ser esquecida por mim e por você. Por mais que Deus não nos dê nada nessa terra, Ele nos deu tudo que nós precisávamos, que é a vida eterna. Mas esses homens, eles tinham uma convicção de 12, somente 2 estavam certos daquilo que Deus prometeu. E eles estavam tão certos que eles começam a relatar: a terra pela qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Mas sabe por que eles foram espiar essa terra? Porque eles não estavam acreditando, porque a maioria do povo não estava acreditando naquilo que Deus prometeu. Lembra que eu falei para você que só precisa levantar alguém se você não tem certeza ou convicção daquilo que Deus te prometeu? Não estou dizendo que em algum momento que Deus levantar alguém é porque você duvida de Deus, não é sobre isso. Mas existem pessoas que têm uma necessidade extrema de falar: Deus, levanta alguém para falar comigo, porque eu não tenho certeza daquilo que você falou. Eu não tenho mais convicção da promessa. Mas esses 2 homens olham para aquilo que Deus falou. Eu falei: não, nós vamos lá ver. Deus prometeu, então nós vamos lá ter certeza, nós vamos trazer um relato para vocês do que o que Deus falou é verdade. E eles de fato voltam e falam assim: a terra é muitíssimo boa. A terra nem era boa, era maravilhosa de boa. É como alguém que fala assim: o que você quer? Quem ama café aqui? Tem um monte, né? É alguém chegar para você assim: você quer R$100 ou um café? Vixe, eu quero café. Eles olharam e falaram assim: a terra é boa? Vixe, é muito boa. É boa demais. É melhor do que eu imaginava. Querido, aquilo que Deus tem para mim e para a tua história não é bom não. É maravilhoso. É extraordinário. É tão bom, que está relatado na palavra que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas só é preparado para aqueles que o amam. Quem ama, caminha com Ele. O problema é que nós vivemos em dias em que pessoas estão interessadas somente no que Ele tem a oferecer e não no que Ele é. E se estivermos preocupados somente no que Ele tem a oferecer, podemos perder quem Ele é. E eles trazem esse relato e falam assim: a terra é muitíssimo boa. Só que aqui eles também trazem um alerta. Porque o fato de existir uma promessa não quer dizer que você vai entrar lá de qualquer jeito. Não será de qualquer maneira que alcançaremos aquele lugar. Se o Senhor se agradar de nós, aqui já começou a filtrar o negócio, né? Bom, tem a terra é excelente, a terra é boa. Mas aí ele já levanta uma situação, um filtro. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará essa terra. A pergunta é: não responda. O Senhor tem se agradado de nós? Se Ele tem se agradado de nós, então nós vamos entrar em um lugar. Se Ele tem se agradado de nós, nós alcançaremos uma promessa. Se Ele tem se agradado de nós, nós chegaremos ao objetivo a qual Ele determinou para nós. Que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E aqui vem mais um tapa que Ele dá neles, né? Não sejam rebeldes. O que é ser rebelde? É você saber que tem que fazer algo e você, por teimosia, não quer fazer e não faz e ainda se rebela contra aquilo. Sabe, querido, Deus nos deu uma ordenança: confiar, obedecer, depender. Só quem vive na missão sabe o que é depender e confiar de Deus de verdade. É você orar de manhã, é você experimentar durante o dia, e de noite você tem que orar de novo porque tem outro dia. Mas é confiar e depender do Senhor constantemente. Quando nós decidimos viver em um lugar de constante dependência do Senhor, é um lugar onde você fala assim: olha, quiser me mandar embora, você manda. O Senhor é o que rege a minha história. Sabe, é você entender que é Deus que dirige os seus passos. E quando eu e você entramos em um ambiente onde Deus está guiando os nossos passos, não tem gigante que entre nessa terra, que tenha nessa terra, que vai nos fazer desistir de entrar nela. Deus pode alinhar a rota, mas nós sabemos que se Ele está dando a direção, se a nuvem for para lá, nós vamos, se o nuvem for para cá, nós vamos, porque é Ele que está guiando.
E ele fala, tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O que ele está enxergando? Ei, Deus já tirou qualquer barreira. Vai ter uma guerra? Vai. Nós vamos precisar conquistar? Vamos. Mas a proteção que eles tinham não existe mais. Aquilo que eles tinham de maior, eles não têm mais. Agora nós temos o Senhor juntamente conosco. Lembra quando Moisés está ali? Josué está lá embaixo em guerra. De repente Arão e Ur chegam, sustentam os braços de Moisés. E no momento que Moisés está com as mãos levantadas, o povo estava prevalecendo. No momento que Moisés abaixa as mãos, o povo começava a perecer. Sabe, querido, se você se decidir permanecer firme na caminhada com Deus, se permanecer em pé, você vai chegar lá. Tá difícil? Chama alguém para caminhar com você. Tá mais difícil ainda? Não esqueça que você tem um Deus por você. Pode não ter ninguém para te sustentar. Deus é a tua base. Ele é o teu sustento. Você pode não ter com quem conversar. Você tem os teus joelhos, você tem a sua boca, você tem o seu quarto, ou qualquer lugar onde você estiver. Que você pode falar, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não estou dizendo que você tem que ter um relacionamento com Deus simplesmente nas horas difíceis. Não, tem que ser constante. Mas nós devemos entender e compreender que Ele está à disposição tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis. Precisamos ter visão, convicção e coragem para permanecer nesse caminho. Querido, se você chegou até aqui, é porque você é uma pessoa que confia, você é uma pessoa que tem coragem e você é uma pessoa que chegará lá pela convicção no Senhor. Não é porque você é bom, porque você tem habilidades, é pela misericórdia de Deus sobre as nossas histórias. Não fique vislumbrado com o cenário que você está vivendo agora. As coisas podem estar maravilhosas, as coisas podem estar boas, ou quem sabe as coisas podem estar ruins, podem estar difíceis. Ambas as situações irão passar. Todas as situações vão passar. O que vai te manter firme na caminhada é a confiança no Senhor. Isso sim nunca passará se você mantiver os seus olhos fitos no Senhor. Quando Pedro ele começa a afundar, quando Jesus fala assim, pode vir Pedro, e ele começa a andar sobre as águas, e de repente ele começa a afundar, é porque ele tira os olhos do Senhor. Ele começa a olhar para tudo que está ao redor, e a caminhada dele que estava firme até então, começa a ser prejudicada. E aí Jesus fala assim, Pedro, vem cá, eu vou te mostrar como faz para andar acima das circunstâncias, a andar acima dos problemas, a estar mesmo diante em meio a situações de dificuldade e turbulência. Fique olhando para mim. E esteja focado em quem eu sou. Olhe para quem eu sou. Querido, está difícil? Está fácil? Continue olhando para o Senhor. Não olhe para as pessoas porque elas falam. Não olhe para aquilo que as pessoas estão pensando ou dizendo. Se está desalinhado com aquilo que Deus falou, olhe somente para o Senhor. Se está alinhado com aquilo que Deus disse, legal. É alguém que Deus está colocando simplesmente para falar, olha, é por aqui. Do contrário, meu querido, continue olhando para o Senhor. Esse ano é um ano que tem tudo para dar certo, se Jesus estiver junto contigo nessa caminhada e na trajetória. Do contrário, vai ser só mais um ano que vai passar. Então nós somos chamados para permanecer e frutificar. Se você puder, fique em pé para nós orarmos. O versículo 23, quando a mandado do Senhor se alojavam, e segundo o mandado do Senhor partiam, cumpriam o seu dever em relação ao Senhor, conforme a instrução que recebiam por intermédio de Moisés. Querido, esteja atento à voz de Deus. Nós temos aqui na igreja pastores, pastoras de Deus, guiados pela mão do Senhor. Mas além de qualquer coisa, esteja focado na voz de Deus. Porque uma coisa que nós temos que entender é que nós como pastores não estamos aqui para que você seja ovelha a vida inteira. Vai chegar uma hora que você vai ter que começar a gerar. Chega um momento da nossa caminhada, da nossa história, e eu até vi um pastor um dia falando num café para pastores e pregando para muitos pastores, e falou assim, sabe por que a trajetória de vocês é tão difícil, tão penosa e tão cansativa?
porque vocês criam bebês a vida inteira. Vocês não preparam pessoas para serem maduras espiritualmente. Chega uma hora, querido, que tem que chutar do ninho. Chega uma hora que tem que caminhar com as próprias pernas. Que esse ano seja um ano realmente de permanecer. É difícil permanecer? Sim, mas com Cristo você pode todas as coisas. É difícil frutificar? Sim, mas nele você pode ser mais zeloso com a sua própria árvore e frutificar ainda mais. Então eu te convido a permanecer e a frutificar. Eu te convido a estabelecer não somente metas, mas resultados e destinos com o Senhor. Se quem sabe você começou a fazer vários planos, mas não consultou nem ao Senhor, comece a fazer isso hoje. Fala, Senhor, eu fiz todos esses planos, todos esses projetos, tenho todas essas ideias. Em quais delas o Senhor está? Você vai ver que os seus resultados vão ser muito maiores e muito melhores e muito mais saudáveis para a glória do Senhor. Amém?